ministra do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, comenta a decisão que adiou o documentário sobre o atentado contra o presidente Jair Bolsonaro, pelo menos agora até o fim das eleições. Repórter Bruno Pinheiro traz as últimas informações de Brasília. Bruno. Oi, Tiago, vamos lá então entender o que foi essa fala da ministra Carmen Lúcia em relação a essa decisão lá no TSE sobre suspender um documentário sobre quem mandou matar Jair Bolsonaro, o atual presidente e candidato à reeleição. A gente relembra que esse documentário seria lançado ainda, na verdade, e aí, durante o julgamento ontem, que acabou mantendo essa decisão do relator, a ministra Carmen Lúcia voltou a falar que esse tipo de decisão, às vezes, ela serve como um remédio ou como um veneno também. A ministra Carmen Lúcia reforçou em sua fala que ela é contra qualquer tipo de censura, mas que ela concordou com essa decisão do relator. Essa fala da ministra Carmen Lúcia no TSE repercutiu rapidamente, Tiago, porque diante de várias decisões que acabam chegando, que vem lá da Justiça Eleitoral, de vários relatores, do ministro Alexandre de Moraes, a ministra Carmen Lúcia indo na contramão sobre essa censura, mas acabou colocando seu voto junto com o relator. Nossa equipe de reportagem já separou essa fala, que foi muito forte e chamou a atenção da ministra Carmen Lúcia. Vamos ouvir o que ela disse na noite de ontem. Medidas como essas, mesmo em fase de liminar, precisam de ser tomadas como se fosse algo que pode ser um veneno ou um remédio. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que, se de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. 24 de novembro, a gente sabia que era um time bom. Mas como é que fica a questão da eleição? Cara, bem sincero com vocês, a gente já conhecia a tese, a gente já conhecia o filme. Então não estava totalmente pronto o filme, mas a gente já tinha toda a tese, já tinha todo o roteiro, que ia ser gravado, as entrevistas, etc. A gente olhou e falou, cara, não vai ter problema, fizemos reunião com o jurídico até. Os caras falam assim, polêmico o tema, mas não vai ter problema, porque não vai causar movimentos eleitorais isso, não vai ter um prejuízo eleitoral para alguma das partes. Vocês já estão entendendo mais ou menos onde que eu quero chegar, né? Não vai ter um prejuízo eleitoral para uma das partes. Botamos lá a eleição. O jurídico chegou a dizer que poderia ter problema, mas que avaliando o conteúdo, avaliando os fatos em si, não estava tranquilo, estava tudo certo. O conteúdo estava em acordo com a lei eleitoral. O jurídico não contava só com uma peça, que mesmo sem o filme ter saído e sem ser visto, o Partido dos Trabalhadores entrou com uma representação do Tribunal Superior Eleitoral, mencionando vários posts, várias pessoas, etc e tal, e entre eles a Brasil Paralelo. E uma das coisas que pedia em relação ao Brasil Paralelo era a suspensão da exibição desse documentário, né? Que o PT não assistiu. E já havia sido suspenso do Celso Daniel. Isso, já havia sido suspenso do Celso Daniel. Que o PT não assistiu. Esse documentário não assistiu, nem tem como ter assistido, porque a gente também não tinha assistido, porque estava sendo pronto. Não estava pronto, estava sendo editado. Mas, de novo, a tese já estava pronta, a gente já estava seguro em relação a isso. Não assistiu. Entrou lá e o Tribunal Superior Eleitoral, ele decidiu que, como ia ser 6 dias... Um vazamento é mais ou menos esse. Como ia ser 6 dias antes, o relator lá decidiu que, como ia ser 6 dias antes da eleição, que se postergasse o lançamento para depois do dia 31, que era o dia da eleição. Tá? E num certo malabarismo ali de palavras, etc., também querendo dar a entender que era evidente pela divulgação que o filme tinha o objetivo de prejudicar uma das partes ou beneficiar a outra parte, algo nessa linha, né? Dando a entender que... objetivo eleitoreiro. Que tinha um objetivo eleitoreiro, que a gente sabia que não tinha, mas, enfim, é isso aí, né? E aí eles tomaram a decisão, foi reforçado em plenário. Eu cheguei a ouvir dizer que, não, mas só pelo fato de lembrar as pessoas da facada já seria benéfico Bolsonaro. Bom, mas daí é a história, né? O que eu vou fazer? Aí, bom, foi reforçado em plenário, 4-3, etc. A gente fez live no dia que isso aconteceu. E no dia que isso aconteceu, a gente já fez uma live aqui no canal, talvez alguém tenha assistido, dando spoiler do documentário, no mesmo dia, né? Explicando a situação, até porque era uma situação bem...
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou que os sites Revista Cruzoé e O Antagonista tirem do ar reportagens e notas divulgadas na semana passada sobre uma menção ao presidente da Corte, Dias Toffoli, na delação do empresário Marcelo Odebrecht. Foi estipulada uma multa de R$100 mil por dia em caso de descumprimento da decisão. A última edição da revista Cruzoé trouxe um documento enviado pelo empresário Marcelo Odebrecht à Polícia Federal em um dos processos da Lava Jato em Curitiba. Nele, o delator explica aos investigadores que o codinome "o amigo do amigo de meu pai", que aparece em um e-mail trocado entre ele e um ex-diretor da empreiteira, se refere a Dias Toffoli. No e-mail de julho de 2007, Marcelo Odebrecht pergunta ao ex-diretor Adriano Maia: "Afinal, vocês fecharam com um amigo do amigo de meu pai?" Nas explicações, Marcelo Odebrecht diz que eles se referiam a tratativas que o ex-diretor tinha com a Advocacia Geral da União sobre hidrelétricas no Rio Madeira. À época, Toffoli era o advogado-geral da União. Segundo a Lava Jato, o codinome "amigo de meu pai" se referia ao ex-presidente Lula, que indicou o ministro ao cargo. Segundo a revista, uma cópia do documento foi enviada à Procuradoria-Geral da República. Mas em nota, a PGR disse que não recebeu nem da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná, nem do delegado qualquer informação que teria sido entregue pelo delator e que atribui o codinome "amigo do amigo de meu pai" ao atual presidente do STF. Com base nisso, o ministro Dias Toffoli pediu ao relator, ministro Alexandre de Moraes, que apurasse o que chamou de mentiras divulgadas por pessoas e sites que, segundo ele, buscam atingir as instituições brasileiras. O pedido foi feito no inquérito que o presidente do Supremo abriu por conta própria para investigar ameaças e notícias falsas contra o STF e seus ministros. O ministro Alexandre de Moraes mandou tirar do ar a reportagem e deu 72 horas para os responsáveis pela revista prestarem depoimento. No despacho, ele disse que a liberdade de expressão não impede a responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas. Em nota, a revista chamou a decisão de censura e informou que vai recorrer ao colegiado do STF para tentar reverter o atentado contra a liberdade de imprensa.